diesel registra queda no preço pela terceira semana seguida. Prazo para se cadastrar no auxílio caminhoneiro termina hoje e você vai ver também. Em um mês, as micro e pequenas empresas receberam mais de 20 bilhões de reais pelo novo Pronamp. 4 em cada 10 agências de turismo no Brasil registraram faturamento superior após patamares pré-pandemia. Equipe do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas se dirige para a usina de Zaporizhia, na Ucrânia. E ainda, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data busca conscientizar as pessoas sobre os problemas causados pelo tabagismo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Mais uma semana começa. O diesel registrou a terceira semana seguida com queda no preço. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a média do litro do combustível passou a custar R$ 6,93. A ANP informou que na semana anterior o litro do diesel registrou o preço de R$ 7,05. A queda foi de 1,7%. Em junho deste ano, o combustível chegou a custar R$ 7,57. O valor repassado pela companhia para as distribuidoras foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. Essa foi a única redução do preço do combustível neste ano. O último reajuste que deixou o diesel mais barato foi em maio de 2021. As quedas vieram depois do reajuste da Petrobras no início de agosto. Pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o óleo diesel já registra 39,5% de alta em 2022. No acumulado de 12 meses, a alta é de 61,9%. De acordo com o último boletim da Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logística, o combustível foi o componente que mais sofreu aumento no preço dos últimos 18 meses. Enquanto os custos com o veículo mostrou alta de 42% e da mão de obra de 2,5%. Em relação ao mercado internacional, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis destacou que o índice do valor do diesel registra estabilidade. E agora atenção aí, motoristas de caminhão. O prazo para o cadastro no programa Auxílio Caminhoneiro termina hoje. Quem quiser garantir o recebimento de R$ 2.000 nos dias 6 de setembro tem até às 6 horas da tarde para enviar a declaração. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 190.861 caminhoneiros receberam benefício referentes aos meses de julho e agosto na primeira etapa. Os transportadores autônomos de carga que ainda não receberam o valor de R$ 2.000 precisam fazer a autodeclaração do termo de registro até esta segunda-feira. Após esse prazo, eles somente terão direito a receber o auxílio a partir do mês da realização da autodeclaração e desde que atendidos os demais requisitos legais. E atenção, neste caso, não será feito o pagamento retroativo. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. As primeiras parcelas do benefício caminhoneiro TAC foram pagas aos transportadores autônomos de carga que estavam com RNTRC vigente em 31 de maio de 2022 e em situação ativo em 27 de julho de 2022. Além disso, também um transportador que tenha tido registro na ANTT de operação de transporte rodoviário de carga realizada no período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de julho de 2022. Todos os profissionais que não se enquadravam nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar os canais da pasta para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Na autodeclaração, o caminhoneiro autônomo deverá informar
que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular o transporte rodoviário de carga. Também será necessário informar o Renavan dos veículos cadastrados junto à ANTT. Cada parcela do benefício é de R$ 1.000 e o pagamento vai até dezembro. A pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, aponta para uma boa expectativa com relação ao IPCA, o índice que mede a inflação, que deve fechar este ano em 6,70% contra a estimativa de 6,82% do levantamento anterior. E para o ano que vem, a inflação deve ficar em 5,30%, um recuo de 0,03 ponto percentual diante do levantamento da semana anterior. Os dados são reflexo das medidas do governo para conter a alta dos preços e reduções feitas nos custos de combustíveis. Em um mês, as micro e pequenas empresas receberam mais de 20 bilhões de reais pelo novo Pronamp. Mais de 221 mil pequenos negócios foram beneficiados. Um mês após o Pronamp ter se tornado uma linha de crédito permanente às micro e pequenas empresas, em 25 de julho, os bancos que oferecem empréstimo por esse programa liberaram cerca de 20 bilhões e 300 milhões de reais em operações para mais de 221 mil pequenos empresários de todo o país. O Banco do Brasil, gestor do programa e primeiro banco a liberar as operações, bateu recorde de liberação com 2,5 bilhões de reais disponibilizados para mais de 23 mil clientes, apenas no primeiro dia de operações da linha. Os recursos são destinados a apoiar todos os setores da economia. Nesta fase, 54% das empresas atendidas são do comércio, 31% do serviço e 15% para pequenas indústrias. Desde março de 2020, foram mais de 754 mil empresas apoiadas com crédito, com um valor total de mais de 200 bilhões de reais. Nos anos de 2020 e 2021, o Pronamp liberou um total de 15 bilhões de reais, atendendo mais de 186 mil empresas. E a gente traz mais uma boa notícia, não é, Paty? Com certeza. No mês de julho, o Brasil abriu quase 219 mil vagas de emprego com carteira assinada. Isso, e todas as 27 unidades da federação tiveram taxas positivas de geração de vagas formais. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a nossa repórter Maria Clara Leite. Boa tarde, Maria Clara. Olá, Patrícia, Daniela, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente. É isso aí, mais uma boa notícia. Exatamente, foram registradas aí 218.902 vagas formais de emprego aqui no Brasil no mês de julho. E esse, meninas, já é o 7º resultado positivo consecutivo do mercado formal de trabalho. Todas as áreas da economia, todos os setores da economia que foram analisados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, registraram contratações no mês passado, com destaque para o setor de serviços, que abriu aí quase 82 mil vagas de trabalho, seguido pelas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, atividades de transporte, armazenagem e correio, alojamento e alimentação, administração pública, educação, saúde humana, serviços sociais e defesa e seguridade social, indústrias, comércio, construção e o setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. No acumulado do ano de 2022 até o mês de julho, foi registrado saldo de quase 1.561.000 postos de trabalho com carteira assinada, que é aí o resultado das 13.554.000 admissões e 11.993.000 desligamentos no período. E esses dados positivos de contratações coincidem com o menor nível de desemprego registrado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 2015. Neste momento, o nível de desemprego no Brasil está em 9,3%, o que representa pouco mais de 10 milhões de desempregados no país. Patrícia, Daniela. Muito bacana, viu, Maria Clara? Obrigada pelas informações.
O Senado Federal prevê apreciar e votar nesta semana o projeto de lei do rol de procedimentos médicos previstos em lista da Agência Nacional de Saúde. A proposta deve contar com o apoio de mais da metade dos parlamentares. O projeto que vai entrar na pauta do Senado derruba o chamado caráter taxativo do rol de procedimentos médicos previstos pela ANS. Os senadores devem seguir a postura dos deputados federais que aprovaram a matéria na Câmara no último dia 3. Na prática, o projeto oferece a possibilidade de usuários de planos de saúde continuarem com procedimentos que poderiam ser excluídos da cobertura, como o tratamento adequado para crianças autistas e alguns procedimentos contra o câncer. Para ser aprovado, o projeto precisa do sim de pelo menos metade mais um dos senadores presentes à sessão de votação, ou seja, 41 votos. A discussão sobre a limitação dos tratamentos pelo rol taxativo começou quando o Superior Tribunal de Justiça alterou, em 8 de junho, o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde. O STJ entendeu que o rol define o que deve ser coberto pelos planos de saúde. E antes, o rol era considerado o mínimo que o plano deveria oferecer. Com isso, os pacientes que tivessem negados procedimentos, exames, cirurgias e medicamentos que não constassem na lista poderiam recorrer à justiça e conseguir essa cobertura. A recuperação do setor de viagens já aparece nos resultados positivos. 40% das agências de turismo tiveram faturamento superior aos patamares pré-pandemia. 2 anos depois do início da pandemia de Covid-19, os brasileiros agora querem viajar e conhecer novos lugares. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revelou que 4 em cada 10 agências do setor no Brasil já registraram faturamento maior no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2019. Momento anterior à pandemia do coronavírus. Já nos primeiros 3 meses deste ano, somente 14% das empresas de turismo tinham conseguido um desempenho acima dos primeiros meses de 2019. Quando levados em consideração os números de 2021, o resultado das agências do setor neste ano ainda é mais expressivo. Mais de 80% das empresas ultrapassaram os valores faturados no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o ano anterior. Ainda segundo a pesquisa, 56% das viagens feitas pelos brasileiros têm como destino final regiões de dentro do país, enquanto 44% dos turistas preferem ir para o exterior, representando uma aproximação histórica entre os índices. Agora vamos falar do tempo. Uma frente fria voltou a atingir as regiões sul e sudeste do país, provocando chuva e até mesmo geada em diversas cidades. Existem alertas de chuva volumosa em algumas áreas, principalmente no litoral de São Paulo. Vamos ver como está o tempo em algumas cidades? Vamos começar por Belo Horizonte. Você vê imagens da região central da capital mineira. O tempo segue firme por lá e nesse momento faz 26 graus. Podemos ver que algumas nuvens carregadas que começaram a se formar, mesmo assim, não tem previsão de chuva para hoje em BH. Agora vamos ver como está o tempo em Curitiba. Por lá, as temperaturas caíram bastante no final de semana. O sol voltou a aparecer um pouquinho hoje, mas ainda não tem sido suficiente para aquecer a cidade. O céu está lindo, sem muitas nuvens carregadas, mas venta bastante, viu? A cidade registra nesse momento 12 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Olha, céu bastante nublado, já teve garoa, o sol tentou ganhar força, mas não deu jeito. De volta comigo, a capital paulista registra agora 14 graus e o tempo deve seguir assim, com poucas aberturas de sol e frio durante todo o dia. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere os destaques do esporte e a gente atualiza também a situação no leste europeu. Equipe do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas se dirige para a usina de Zaporizhia, na Ucrânia. Nós voltamos já.
Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora 1h18. E como hoje é segunda-feira, Paty, hoje é dia do quê? De falar de esportes, Isso Dani. mesmo. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso comentarista Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia, Daniela. E acredito que vocês não saibam qual é o time líder do retorno do Brasileirão. Todo mundo deve achar que é o Palmeiras, está lá na frente disparado, mas na verdade essa liderança pertence ao Fortaleza. Fortaleza está com 100% de aproveitamento nesses 5 jogos do retorno. Ele pontuou 15 pontos, fez 15 pontos, 100% e está aí liderando no retorno. Claro, o Palmeiras é o líder isolado aí, líder geral com 50 pontos. Mas a gente vai falar agora do Fortaleza, que está surpreendendo aí. E em mais uma partida no fim de semana, nessa rodada, venceu o São Paulo dentro do Morumbi. A gente vai ver algumas imagens aí da vitória do Leão sobre o São Paulo. O tricolor cearense bateu o São Paulo no Morumbi por 1-0, gol do Juninho Capixaba. E destaque para a atuação sensacional do goleiro Fernando Miguel, que parou o ataque paulista. E a gente fala agora do primeiro colocado geral, que é o Palmeiras. Ele se manteve invicto nos confrontos diretos recentes com vice-líderes. Dessa vez, o Verdão suportou a pressão do Fluminense no Maracanã e empatou por 1-1. O Dudu cruzou na medida para o Rony marcar um golaço de bicicleta. Mas o tricolor carioca buscou a igualdade com o Manuel, que fez de cabeça. O Palmeiras manteve 8 pontos de vantagem para o Fluminense, que tem 42. E quem se deu bem com esse empate foi o Flamengo, que reassumiu a vice-liderança e diminuiu a diferença para o Alviverde Paulista. O rubro-negro venceu o Botafogo por 1-0 no estádio Newton Santos. O Pedro escorou de cabeça e deixou para o Vidal, que ficou bem na cara do gol, que só empurrou para o fundo da rede. Agora o Fla tem 43 pontos, 7 atrás do Palmeiras. O Botafogo tem apenas 27 e está 2 acima do Cuiabá, o primeiro time dentro do Z4. E nesta segunda-feira, às 9h30 tem mais futebol. Pelo horário de Brasília, às 9h30, jogam Corinthians e RB Bragantino na Neoquímica Arena. E chegou a hora de a gente falar de Copa do Mundo no boletim Esquenta Qatar 2022, com mais informações e curiosidades sobre o torneio. A gente vai começar a falar das seleções do Grupo B do Mundial. A primeira delas é a cabeça de chave Inglaterra. Vamos conferir. E com um elenco muito elogiado e repleto de jogadores de talento, a Inglaterra passou invicta para as eliminatórias europeias, no grupo que tinha a Polônia de Lewandowski. E a campeã apenas uma vez do Mundial, em 1966, foi a 4ª colocada no último Mundial, da Rússia, em 2018. E agora chega depois do vice-campeão da Eurocopa em 2021, perdendo nos pênaltis para a Itália. O artilheiro Harry Kane é o nome mais badalado do time, que também conta com jovens talentos como o Henderson, o Mount e o Sancho. O English Team está no grupo B, com o Irã, Estados Unidos e País de Gales. É isso aí, faltam 83 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Está chegando, hein, Patrícia, Daniela? A gente está na expectativa. É isso aí, Léo. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Boa tarde a todos. E eu sigo com destaque internacional. 2 navios de guerra dos Estados Unidos navegaram próximo ao Estreito de Taiwan. Essa foi a primeira operação americana desse tipo desde a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha no começo de agosto. De acordo com a Marinha Norte-Americana, as embarcações estavam além do mar territorial de qualquer estado costeiro, realizavam apenas trânsitos de rotina. O Ministério da Defesa de Taiwan monitorou os navios, mas não detectou nenhuma anormalidade. As forças militares chinesas também acompanharam a situação e disseram estar em alerta máximo e prontos para qualquer provocação. A questão de Taiwan é um dos temas mais delicados na China. A ilha é governada de forma independente desde o fim de uma guerra civil em 1949, mas Pequim considera Taiwan como parte de seu território. As tensões entre a China e os Estados Unidos tomaram proporções maiores após o presidente americano Joe Biden declarar que defenderia Taiwan em caso de uma invasão chinesa. E após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha no começo de agosto, a relação entre os dois países se estreitou ainda mais. Em resposta, Pequim realizou uma série de exercícios militares próximos à ilha. Agora falamos do conflito no leste europeu. Uma equipe do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas se dirigiu hoje para a usina de Zaporizhia, na Ucrânia.
O anúncio ocorre após um final de semana de intensos bombardeios na região, alimentando temores de um desastre nuclear. Vamos conferir. Neste fim de semana, a cidade de Orikiv foi bombardeada pelas forças russas por 14 horas sem interrupção. E de acordo com o chefe da administração militar regional de Zaporizhia, Oleksandr Staruk, em um período de 6 horas foram contabilizados mais de 200 ataques. À medida que aumentam os temores de um possível acidente na maior usina nuclear da Europa, localizada próxima ao local dos ataques, as autoridades de Zaporizhia disponibilizaram pílulas de iodeto para os moradores. O medicamento é usado para amenizar os efeitos da radiação no corpo humano. Segundo as orientações, os habitantes só irão tomar os comprimidos em caso de aviso oficial sobre um acidente nuclear. A operadora ucraniana Energoatom chegou a dizer nas redes sociais que, pela previsão do vento, se ocorrer um acidente na central de Zaporizhia, a nuvem de radiação cobrirá parte do sul da Ucrânia e as regiões do sudoeste da Rússia. E além da profilaxia, também foram passadas orientações com relação aos cuidados com os alimentos e as formas para impedir a entrada do ar contaminado. A autoria dos ataques tem gerado acusações mútuas entre Moscou e Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pontuou que os russos transformaram a usina nuclear de Zaporizhia em uma base militar, colocando todo o continente em risco, e pediu que os militares deixem a fábrica o quanto antes. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica anunciou que está a caminho da central de Zaporizhia. Kiev e Moscou autorizaram a ida do diretor-geral após meses de tentativa para inspeção e verificação das reais condições da instalação nuclear. O Ministério da Economia da Alemanha disse que as instalações de armazenamento de gás estão enchendo mais rápido do que o planejado. A informação trouxe esperança para a Alemanha. A maior economia da Europa tem lutado contra a escassez de energia, principalmente diante da chegada do inverno no hemisfério norte. De acordo com o Ministério da Economia do país, a meta do governo era atingir 85% da capacidade de armazenamento de gás até outubro. Agora, a previsão é de que o objetivo seja alcançado até o início de setembro. A Alemanha está na fase 2 de um plano de emergência de 3 etapas, formulado após uma redução nos fluxos de gás da Rússia, seu principal fornecedor. Em agosto, apenas 9,5% do consumo de gás da Alemanha veio da Rússia. No ano passado, o gás russo respondeu por cerca de 55% do consumo total do país. Autoridades do Chile alertaram que a área em torno da cratera, que se abriu na região do deserto do Atacama, corre alto risco de colapsar. Agências governamentais e as empresas proprietárias da mina estão estudando o que causou a formação do buraco, que já possui mais de 36 metros de diâmetro. De acordo com o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres, estudos indicam que a área que fica perto da mina de cobre de Alcaparroça, a 665 quilômetros da capital, corre alto risco de novas rachaduras e afundamentos. A propriedade é administrada por uma empresa canadense e outras 2 japonesas. O governo do país tem acusado as empresas de serem responsáveis pela abertura da cratera, principalmente por conta da superexploração do local. O buraco se formou de repente no final de julho. Desde a abertura, as operações da mina continuam suspensas. De acordo com as autoridades, até o momento, nenhum perigo foi detectado para cidades vizinhas. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dani. A data busca conscientizar as pessoas sobre os problemas de saúde que podem ser causados pelo tabagismo. Pois é, Paty. E vale a pena lembrar que não é apenas o cigarro convencional que pode provocar dependência, mas o eletrônico também causa problemas à saúde. Por isso, a informação é a melhor forma de prevenção. Todos os anos, 200 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência do fumo. No mundo, são 8 milhões de vítimas, sendo 1 milhão de fumantes passivos. A Organização Mundial de Saúde alerta que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Essa data serve para informar as pessoas sobre os riscos do cigarro convencional e eletrônico, já que os 2 tipos podem causar dependência à nicotina e problemas de saúde.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, os fumantes têm 20 vezes mais chances de ter câncer de pulmão do que não fumantes. O tabagismo também está relacionado a uma série de doenças menos aparentes, mas que podem causar complicações, como é o caso da osteoporose e problemas autoimunes, como a artrite reumatoide. Além disso, os danos do tabagismo não apenas à saúde do usuário, mas também no meio social e ambiental. O Sistema Único de Saúde oferece serviços e apoio para quem quer deixar o cigarro de lado em busca de uma vida mais saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde da sua cidade para receber o encaminhamento para o atendimento médico e psicológico de graça. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações, a 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.